Mas, para obter mais apoio na Câmara, o presidente Lula pode fazer nessa semana a primeira troca na esplanada dos ministérios. Daniela Carneiro, ou Daniela do Vaguinho, do Turismo, deve ser substituída por outro nome do União Brasil, provavelmente o de Celso Sabino. Martelo deve ser batido após a reunião de Lula com o marido da ministra, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho. O político, que hoje está no Republicanos, teve papel importante na eleição do presidente no Rio de Janeiro, né? E no Congresso, 5 comissões mistas serão instaladas para análise de medidas provisórias. Então vamos falar um pouco mais sobre esse dia em Brasília. João Pedro Melo conosco. Bom dia, João Pedro. Não, tá fazendo uma carinha de que não tá conosco. Ué. Já, então a gente vai trazer todos os detalhes, né, dessa possibilidade de mudança nos ministérios e também a gente vai falar sobre as comissões instaladas para análise de medidas provisórias. Não tá ainda, né? Ah, ele tá já no ar conosco? Tá Fala, João Pedro. Ah, agora Tudo bem, sim. Carla? Agora Bom sim, dia. bom dia. Agora estamos juntos, hein? Todo de azul, Pois muito é. elegante esse azul hoje, viu, João Pedro? Da que cor do isso? microfone da Band News FM, para quem Azul tá Band acompanhando News. Exato, tudo bem isso. pensado para combinar, viu? Com certeza. Aliás, esse tom de azul aí tem sido uma constante, né, no parlamento. Você vai no Congresso, 9 em 10 deputados usam esse mesmo tom de azul nos ternos. Nas posses a gente estava falando disso também, né? Parece Rolou que veio do isso. mesmo costureiro. É a cor da moda por aí. É Promoção que o quê? chama, O né? azul royal, isso aí? É, o azul royal, exatamente. Muito bonito. Acertei. Olha aí que beleza, hein? Hoje a gravata Pois é, tá gente. combinando. Mas e aí? Daniela dos Vaguinhos vai rodar? Dos Vaguinhos não, né? Do Vaguinho só. Indica, viu, Megali? A gente tá de olho nessa questão. Ao longo desse feriado também fiquei apurando esse tema. Isso porque o presidente Lula deve fazer a primeira troca de liderança, isso no Ministério do Turismo, para conseguir mais apoio no Congresso Nacional. Qual que é o nome mais cotado para assumir essa pasta agora? Celso Sabino. Ele que é do União Brasil, tem apoio de Davi Alcolumbre e também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele deve substituir Daniela Carneiro, que é conhecida como Daniela do Vaguinho, também do União Brasil. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que ela já pediu a desfiliação do partido, isso no mês passado. Claro, ainda não aconteceu, depende de uma decisão do presidente do partido, né, ou dos presidentes, Luciano Bivar e também o Neto, né, lá da Bahia, ACM Neto, perdão, esqueci a primeira sigla, ACM Neto da Bahia, e essa questão, né, mantém um elo político com acusados de chefiar milícia em Belford Roxo, onde o marido de Daniela, o próprio Vaguinho, é prefeito. Nesse domingo, a direção do PT, no Rio de Janeiro, saiu em defesa da Daniela, afirmando que ela possui competência e também capacidade de construção coletiva e constitui uma parceria muito importante para a política fluminense. Na semana passada, né, a gente teve aí algumas negociações a respeito desse assunto, o presidente Lula ainda não se posicionou, mas a gente teve ali também aquela fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizendo que não pediu nenhum tipo de cargo e que não teria interesse, pelo menos naquele momento, né, de colocar algum nome indicado por ele nessas pastas dos ministérios. Claro, lembrando, essa foi a fala de Arthur Lira. A gente sabe que os bastidores da política não funcionam desse jeito. O que é dito em público, muitas vezes não é dito no reservado. Ainda com relação a outros assuntos aqui de Brasília, a gente teve na semana passada também o Senado aprovando com 51 votos a favor e 19 contra aquela medida provisória que permite a reestruturação dos ministérios. Esse texto retira competências do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, distribuindo essas competências para ministérios diversos. Contudo, na semana passada, o próprio presidente Lula afirmou que não vai fazer uma reforma ministerial apenas para atender a pedidos do Centrão por uma nova articulação política. Claro, lembrando mais uma vez, isso foi o que foi dito no público. No privado, a gente sabe que a negociação, ela acontece. Já há uma expectativa dessa troca. A gente já tem, inclusive, esse nome de Celso Sabino para o Ministério do Turismo. E, claro, há outras expectativas de trocas. Mas lembrando, alguns dos ministros são da chamada cota pessoal do presidente da República. E um exemplo disso é Valdez Góes, por exemplo, que foi indicado pelo presidente Lula ali com uma espécie de aval do ex-presidente do Senado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. Então essa é uma questão que vai se desenrolando aqui na capital do país e essa engrenagem aos poucos vai se concentrando e vai aí de fato poder acontecer essa reforma ministerial. Ainda não tem previsão, mas a gente sabe que isso está sim sendo discutido nos bastidores aqui da política de Brasília. Perfeito, João Pedro, fala, né? Na quinta-feira, o Vaguinho Carneiro, né, que é do Republicanos,
afirmou que vai continuar ao lado do governo, mesmo com a demissão da esposa, né? Disse o João Pedro aí, sempre ajudei o presidente em todas as eleições que ele participou, não é agora que vamos abandonar Lula por essa questão de ministério. Mas, aqui na coluna do Paulo Capelli, no Metrópolis, há uma frase bastante forte do prefeito que chamou o deputado, o Celso Sabino, que é o cargo, e é o que tudo indica vai levar o cargo da esposa dele, de frouxo e machista. Celso Sabino é um frouxo. Inicialmente queria o Ministério da Integração, mas não teve coragem de peitar Davi Alcolumbre. Depois quis as comunicações e também ficou de fora. Agora está indo para cima da Daniela, uma ministra mulher. É um machista. Beijou a mão do Bolsonaro e agora quer ser ministro do Lula? Questiona. Fato é que o Sabino foi atrás de todos os ministérios ocupados por políticos do União Brasil. Não tem, né? Faz parte do governo, mas não faz, né, João Pedro? Porque não entrega voto nenhum, não garante voto nenhum em nenhuma votação importante, e mesmo as não importantes do Congresso Nacional. Esse é um problema, né? A União Brasil, inclusive, já teve aquela reunião reservada com o presidente Lula, né? Que foi uma reunião que, obviamente, o presidente falou isso, né? Que o ministério, esse partido que tem tantos ministérios, acredito que sejam de fato 2, se a gente levar em consideração ali a saída da Daniela do Vaguinho. Então, esse ponto não estava entregando os votos que são necessários. E é um partido muito grande, porque vem aí da fusão do DEM junto com o partido que era do Bolsonaro, né? Então, é uma questão que realmente gira em torno desse ponto, exatamente para essa questão do número de votos. São muitos votos, não está entregando esse número de votos, não está votando com o governo. Então, há uma questão que, de fato, dificulta esse ponto, né? E o presidente Lula está trabalhando, está empenhado em tentar resolver essa questão. Adriano Oliveira me lembra aqui o nome do partido, o PSL, né? Fusão do DEM com o PSL. Então, de fato, é um partido muito grande e que não está entregando o que o governo precisa, não tem os votos necessários. Óbvio, a gente já falou isso aqui várias vezes, o Congresso é um Congresso, boa parte, de direita, né? Então é contra o governo mesmo, mas cabe ao governo fazer essa articulação política, conseguir esse número de votos para conseguir também votar, aprovar as matérias que são necessárias. Então é um ponto que precisa aí ser arrumado, ser negociado para que essas matérias sejam aprovadas pelo menos até o meio do ano. A gente tem várias coisas aí chegando. Reforma tributária, a gente tem medidas provisórias que ainda precisam de apoio para conseguirem ser aprovadas. Então tudo isso depende da entrega de votos. E agora o momento é de virar a atenção para a União Brasil. O governo quer que a União Brasil entregue esses votos para aí já garantir uma base um pouco mais coesa do que a que se tem hoje. Muito bem, obrigada, João Pedro Melo. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais tarde. Valeu.